Mais uma quarta-feira, mais um Highcast, e hoje a gente está aqui com uma pessoa que fala de cultura ainda melhor do que eu. Olha só que impressionante. Dominique Valancy, jornalista, trabalha com curadoria de cinema, trabalha com museu, respira Com arte. muitas coisas, Eu me interesso muito por cinema, principalmente por arte também, mas por literatura também. E sempre que eu posso, eu tento atuar em todas essas áreas. E me conta um pouquinho como é que você entrou nesse universo profissionalmente, porque eu imagino que você tenha sido educada para amar cultura, mas se profissionalizar em cultura já é mais complicado. Uhum. Bem, o meu primeiro estágio foi no primeiro período da faculdade de jornalismo. Naquela época, na época do vestibular, né? Vou um pouquinho antes. Na época do vestibular, eu ia fazer vestibular para medicina, porque no colégio eles falavam quais são as matérias que vocês são bons. E eu era muito boa em biologia e química. Assim, Tamo tipo, junto. eu amo, acho química muito divertido. E aí eu fui fazer vestibular para medicina e tal. E na época tinha uma revista que circulava, assim, até nos cinemas do Grupo Estação, nas livrarias, que era uma revista chamada Etc., de um artista visual chamado Nadan Guerra. E tinham vários textos e tal, e eu fiquei numa assim, vou mandar um texto meu. E aí o meu texto foi aprovado, foi publicado, e foi uma epifania para mim, né? O meu primeiro era uma crônica, e depois eu postei um poema e tal. E eu não sei se você conhece o Mikael, ele é vinculado ao Beit Lubavitch. Então, o Mikael, ele estudava na mesma faculdade que eu, fazendo comunicação, e ele ficava, eu fiquei 3 meses indo para a faculdade com ele, e ele falando, Domi, você tem que ver a comunicação. O que você está viajando, fazer biomédica, você tem que ver a comunicação, não sei o quê. E aí eu acho que com essa coisa assim, né, do meu primeiro texto publicado, e eu acho que o papel dá uma onda, né, muito forte. Eu fui fazer jornalismo e me encontrei porque eu posso falar de muitas coisas, inclusive falar de biologia e falar de ciências, e falar de inovação. Eu não fico restrita só em cultura, né? E aí, depois disso, eu fui em 2001, eu entrei para o Festival do Rio como estagiária. E foi, assim, um dos momentos mais incríveis na minha vida. Eu, de cara, entrevistei o François Ozon, eu conheci o Nelson Pereira dos Santos, eu fotografei a Charlotte Rampling, o Todd Solondz, porque eu sempre sonhei em trabalhar numa redação de jornal. Que eu nunca realizei. Mas... eu tinha aquela ideia, né, da redação, das máquinas de datilografar. Quando eu era adolescente, eu fiz um curso de datilografia. Não funcionou, eu só digito com 4 dedos até hoje. Muito rápido, mas só 4 dedos. E aí, desde que eu comecei, eu sou web. Eu comecei a escrever para site de cultura, comportamento. Tinha um site que era muito bombado no Rio, em 98, que era Mood, que era tipo o site hype da galera. E aí eu comecei escrevendo lá, e depois eu fiz muito festival, assim. Então eu fazia Festival do Rio, eu fiz o Maitá pra Peixe, que a gente escrevia um fanzine. Na época até eu fiz um podcast lá, era muito engraçado, porque eu entrava no camarim, entrevistava as pessoas e depois isso era gravado. Isso é uma rádio digital. Existia o conceito de rádio digital, né? Existia. Era um podcast que eu fazia, só que era aquela história. Demorava para entrar no ar, né? As coisas não eram tão rápidas. E quando eu comecei a trabalhar com texto, né, online, eu tinha essa coisa assim, né? Eu fazia minha matéria, eu tirava foto e aí depois tinha que escanear. Então, eu dependia de muitas pessoas. E aí, a primeira câmera tosca que eu arrumei, eu falei, vou começar a fotografar também. E aí, eu acho que até um diferencial meu no início da carreira era, eu entregava a matéria completa. Eu entregava foto, eu entregava texto, a cobertura, eu fazia tudo, assim. Porque eu gosto muito de fotografia. Eu tenho uma pós
que o nome é muito bonito. Eu demorei 6 meses para decorar o nome. Era Fotografia como Instrumento de Pesquisa das Ciências Sociais. Era uma pós que tinha uma pegada de antropologia, que era a parte chata, mas tinha uma parte de história da fotografia que era muito legal. E foi uma pós muito maneira com Milton Guran, que é um antropólogo muito legal, que está até com uma obra atualmente no Museu do Amanhã, dentro da exposição da Cláudia Andujar. E aí, eu também trabalhei em agência, eu atendi a Bayer, atendi a Atento, atendi a Bodytech, assim, uma coisa bem corporativa mesmo. E aí, eu fiz Festival do Rio de 2001 a 2007. Em 2011, eu comecei a fazer Arte Rio. E foi muito legal, assim, porque eu sempre vivi num ambiente de muita arte, eu sempre frequentei muita arte porque eu gostava, então tem vários momentos históricos que eu participei porque eu gostava de ir, eu não achava que um dia eu poderia trabalhar efetivamente com arte. E aí, em 2020, eu trabalhei no Rio Tchussi também, 2 anos. E aí, em 2020, eu entrei para o MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que era um sonho da vida, né? O MAM é muito icônico, tem um acervo que não é do museu, né? Está em consignação do Gilberto Chateaubriand, que é muito incrível. Então, qualquer pessoa assim, que gosta de arte, estar lá é absolutamente fantástico. E eu sempre fui nerdola de museu, sabe? Eu tinha um blog que o nome era Domínio Público, tipo Domi New, trocadilho. E o meu slogan era Domingo de sol é um ótimo dia para ir no museu. Sabe assim, tipo, eu não vou na praia. E aí eu comecei a trabalhar efetivamente com muitos museus e eu gosto muito, assim, não dá para ser a sua profissão principal na vida, porque a cultura no Brasil paga muito pouco, assim, é ridículo, mas são experiências, assim, maravilhosas e eu fico brincando, até hoje, né, quando eu vou, eu fiquei 3 anos numa, até hoje quando eu vou lá, onde as pessoas veem quadros, eu vejo posts, eu falo, já escrevi desse, já escrevi desse, já escrevi desse, porque realmente se faz toda uma pesquisa e é muito maravilhoso e também é legal, assim, ter contato com os curadores. Eu sempre tive uma relação muito próxima com os curadores do museu. Essa troca é muito importante, né? Porque eles trazem um outro conhecimento, um outro olhar que a gente leva para as redes sociais, para o site, porque as pessoas têm muito medo de arte, sabe? Tem muito aquela coisa assim, e se eu não entender... Que associa uma coisa mais nariz em pé, que só tem acesso à arte quem tem um certo poder aquisitivo, que não é verdade. Atualmente não é verdade, mas por muito tempo foi verdade, né? E o MAM foi, durante décadas da sua história, um museu extremamente elitista, né? Então, por exemplo, tinham residências artísticas com jovens e eles falavam, não aparece jovem na rede social. Eu não sei se eu posso ir de chinelo, eu não sei se eu posso ir de bermuda, sabe? Nesse aspecto, né, de diálogo com o público, um museu que eu nunca trabalhei, mas que eu acho, assim, em termos de comunicação, o melhor museu do Rio de Janeiro, que é o MAR. Eles têm a linguagem do público deles, eles são muito bons, a comunicação deles é muito boa, eles conseguem falar com o pessoal... E o público se sente à vontade de ir, seja de chinelo, sabe assim, não gera dúvidas de como se portar no museu, né? Mas talvez por ser uma coisa mais contemporânea também, porque... Não, eu acho que eles fizeram uma campanha e ativações com o público do entorno desde o início, e as exposições também criam esse diálogo. Por exemplo, eles fizeram uma exposição sobre funk, que agora está até em Paris. Aí o que eles fizeram? Chamaram uma menina do passinho, botaram a tradicional shortinho bad boy nela, e aí um menino que é um mototáxi, que é conhecido, leva ela de mototáxi até a porta do museu, ela dança no museu, sabe? Tem uma coisa assim que
tira essa coisa, né, do elitismo, do museu, e é muito interessante. Mas eu queria contar uma história que aconteceu no MAM, na época da quarentena, porque tem a ver com a comunidade judaica, né? Me conta, então. Como esse é um podcast da Fierge, eu gosto muito de pesquisar. E eu acho que eu sou muito boa em pesquisa. E aí tinha um mistério lá no MAM, porque o MAM pegou fogo em 1978. Isso tirou muito o papel do MAM como um polo de cultura. Ele era extremamente importante na época e pegou fogo e demorou muito até para se reestruturar. O Parque Lage acabou pegando esse espaço, esse espaço de onde a cultura acontece e as grandes manifestações rolam. Também Parque Lage é super importante e tal. E aí, na época, tipo assim, um mês depois que o museu pegou fogo, uma menina mandou uma carta para o museu, uma criança de 9 anos mandou uma carta para o museu com desenho. E ela falava assim, como o acervo de vocês queimou, eu queria mandar esse desenho para o acervo do museu. Uau! E era um mistério essa menina, que todo mundo há 47 anos, 47 não, na época eram 44 anos, que ninguém sabia quem era a menina e ninguém conseguia E ela nunca veio a público achar. falar, Não, ninguém nunca conseguiu achar. E o MAM, depois de receber essa carta, eles mandaram uma carta para ela falando obrigada pelo desenho, agradecemos, vai entrar aqui para o nosso acervo, uma coisa assim, muito fofa, muito fofa. E aí, quando eu estava trabalhando lá na quarentena, a gente pensava muito no acervo, né? E no arquivo. No caso, não acervo, arquivo. E o pessoal do arquivo falou, cara, tem essa carta. Eu falei, deixa eu ver. E aí a cartinha falava, oi, meu nome é nananã, eu estudo no Bar-Ilan. Eu falei, cara, comunidade judaica, eu vou achar essa mina. E aí, eu não sei se quando meu filho estudava, eu acho que era uma mãe do Eliezer. Não sei se era do Liesing, que o meu filho mais velho, Abel, ele estudou no Liesing também. Atualmente, eles são do Eliezer. Eu liguei para ela e falei, acha essa pessoa para mim? E ela começou a fazer a rede e tal. E eu deveria até olhar o nome dela, assim, para falar aqui. E aí, de um tempo, ela falou, eu achei ela. Ela mora fora do Brasil e ela usa o nome do marido há 25 anos. E aí falou, vou te dar o telefone dela. E aí eu liguei para ela, eu falei, tudo bem? Então, eu trabalho no MAM, eu sou da comunidade judaica e eu achei a sua carta. Ela falou, cara, meu pai morreu tem, sei lá, 1 ano e isso é quase uma manifestação do meu pai para mim. Ela ficou super emocionada. E ela falou assim, quando a gente viu na TV, no jornal, que o museu tinha pegado fogo, eu falei, meu pai, eu queria escrever uma carta para eles. Meu pai falou, não, escreve que eu vou mandar. Só que ela achava que ele não tinha mandado. Ela nem sabia, então. Até que chegou a cartinha do museu agradecendo para ela. E aí a gente conseguiu achar. A galera do Bar-Ilan arrasando desde 1978. E foi super emocionante. Ela chorou, gravou... Gravou entrevista? Gravou... na época não tinha Reels, né? Mas ela tem uma... Ela tinha, agora eu acho que ela vendeu uma loja de roupas em Miami. Não sei exatamente onde ela mora, esqueci agora. Mas ela gravou vídeo contando a história e a gente mandou o desenho para ela, a gente mandou a cartinha que o MAM escreveu, a cartinha que ela escreveu, isso tudo está documentado no museu e foi super fofo, assim, foi muito legal. A cultura atravessa a gente de diversas formas, né? Muito emotivas. Eu acho que a gente tem que ter muita emoção para trabalhar com isso. E é engraçado que a sua história se encontra um pouco com a minha, porque eu também era muito boa em biológicas, sou bióloga também, e aí eu fui fazer PIBIC, né? Ganhava R$300. Aí eu fui fazer um projeto cultural no Facebook, quando o Facebook estava começando. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero escrever. E aí meu primeiro estágio foi assessoria de imprensa dentro da Fiocruz. Então, assim, o mundo dá muitas voltas. Pois é, eu ficava muito com inveja, né? Das pessoas que falavam assim, não, desde criança eu sei que eu quero ser engenheiro.
eu não podia saber, porque não existia a minha profissão, né? Quando eu era... Existia aquela coisa, engenheiro, advogado, médico, dentista, você não imaginava que... Hoje, as profissões até CLT é visto como perdedor pelas gerações... Pelos jovens. As pessoas querem profissão influencer. Você deve conviver com algumas pessoas desse meio, né? Então, eu fiz uma ação de influencers no início do ano passado para o lançamento do Museu do Jardim Botânico. Eles me chamaram para participar desse lançamento, seja com assessoria, mas eu também fiz uma ação de influencers e é impressionante, assim, porque eu fiquei, acho que 3 meses, e a ação foi logo no início, né? Foi uma ação para abertura e tal. E um desses influencers, quando eu fiz o relatório no início, tinham, sei lá, 100 mil views do vídeo que ele fez do Museu do Jardim Botânico. No final, quando eu fui ver de novo, eram, sei lá, tipo 300 mil views. Era um número, assim, que é impressionante. Impressionante. Como realmente tem uma galera que alcança muito, muito longe. Consegue assim. viver disso. Uma coisa que, de repente, a nossa geração não teve oportunidade, porque a gente começou... Você ainda começou antes de mim. Eu cheguei na internet, era tudo mato. Eu comecei em 96. Eu cheguei a participar de BBC, que era pré-internet, assim. E eu tive tudo. Eu tive Orkut, eu tive Mirk, ICQ, todas essas. Participava de fórum. As pessoas hoje em dia nem sabem o que é fórum. Não, fórum acho que eu não cheguei a participar, não. Mas quando teve a primeira leva de blogs, né? Eu tinha blog. Até porque eu tive fanzine impresso. Então, eu tive fanzine impresso e aí depois a gente meio que migrou, né? E isso foi, sei lá, 2000, 99, 2000, 2001. E aí, quando teve uma segunda leva, né, dos blogs, que foi, eu acho que 2012, 2013, quando começam as influências, né, mas elas começaram nos blogs, eram as blogueiras, elas começavam no site delas e depois migrou para as redes sociais. Eu fui chamada para participar de um coletivo de blogueiras, né? Depois eu vi que eu não tinha o perfil. Mas era isso, assim. Me chamaram assim, quer ser blogueira do nosso coletivo? Eu falei, lógico, eu tenho super experiência em blog, só que eu não sabia. Que ser blogueira é mais do que ser blogueira era um lance assim de, olha, vão mandar para mim um brinde e aí eu vou, sei lá, gravar sobre o brinde. E mercado de arte não é assim, né? Ninguém vai mandar uma obra para mim, assim, de bobeira, né? Eu recebo, sei lá, eu recebo livro de arte ou sei lá, algum amigo meu me dá um trabalho, mas dentro daquele formato, naquela época, era muito louco. E fazer parte do coletivo era mais louco ainda, porque eu recebi um monte de brinde. Então, eu recebia, sei lá, calcinha e sutiã, eu recebia uma Polaroid, sabe assim? Legal. Maquiagem, eu recebi um monte de coisa, mas não era o meu público, assim. Mas foi um exercício legal de... O que eu falaria de arte, né? Que eu tento passar um pouco no meu Instagram o que eu tô vendo, o que eu gosto. Então, o meu Instagram, ele tem um perfil meio louco, assim, não tem... Eu tinha até que definir uma linha, mas normalmente é o que eu gosto de ver. Então, sei lá, tem exposição que eu vou que eu nem posto porque eu não curtia. Então, eu gosto de mostrar as exposições e eu gosto de ver exposições online também, porque eu fiz até uma palestra ano passado no Rio Innovation Week, que era sobre comunicação de museus. Porque a gente tem que pensar que hoje o público não é só o público que vai fisicamente para o museu. Então, de repente, eu não vou no MoMA todo ano, mas eu quero acompanhar o conteúdo deles. Então, a gente tem que pensar essa nova porta de entrada para os museus, que são as redes sociais. E que são ótimas. Eu adoro ficar vendo, eu sigo um monte de museu. Tem vários fazendo, inclusive, uns conteúdos de bastidores que eu adoro. Incríveis, sabe? Então tem muita coisa online legal. A parte que você não vê e a parte que você não veria de qualquer maneira porque não chega ao público. Exatamente. Então, como é feita uma restauração, como é feita uma limpeza da obra, um unboxing, quando a obra volta de uma exposição
externa para o museu. Então, essas coisas assim são muito legais, eu adoro. E você também trabalha, a gente estava falando do Festival de Cinema Judaico, e aí o judaísmo tem cinema e judaísmo são muito intrincados, né? E eu tive muita influência, especialmente em comédia, né? Mel Brooks, Woody Allen, mais o Mel Brooks, porque eu acho mais meu perfil, assim, de humor, né? Porque às vezes eu acho o Woody Allen trágico. Adoro a neurose de Woody Allen. Então, é uma coisa meio neurótica, e ele se coloca muito nos filmes, eu fico meio desconfortável, parece que eu estou assistindo um traço da vida dele que eu não devia estar assistindo. Quais foram as suas referências e como é que você fazia para escolher os filmes para o público que estava acostumado a ir? Até porque o público também vai mudando um pouco, né? Bem, o Festival de Cinema Judaico do Rio, ele trabalha muito em diálogo com o Festival de Cinema de São Paulo. Até como a gente estava até falando antes, né? Você fazer um festival de cinema é muito caro. Vou fazer um resumo aqui. Você tem que pagar os direitos do filme para o diretor, você tem que pagar uma tradução, você tem que pagar uma mídia para levar esse filme com a legenda eletrônica. Já, sabe assim, é um processo que atualmente é muito mais simples do que quando eu comecei, que eu acho que foi em 2012, a fazer Festival de Cinema Judaico, mas eu já fiz pelo menos, sei lá, mais 6 edições com a Lilian, que é maravilhosa. A gente sempre se baseava em festivais internacionais de cinema judaico, o que fazia muito sucesso, o que era muito legal. A ideia era assistir todos os filmes antes de passar. Agora, com o digital, é muito mais fácil isso. Antigamente, não. E eu acho assim, tem mais ou menos um perfil que o público gosta, assim, seja filmes históricos, seja documentários, histórias de famílias, comédias leves, engraçadas, sabe? Então tem mais ou menos essa linha, sabe, de filmes. E é sempre uma experiência muito interessante. Eu acho que metade da minha formação vem do cinema. Como eu já assisti muita coisa, assim, muita coisa. Durante anos no Festival do Rio, eu fazia a cobertura da Premiere Brasil. Então, eu assistia a todos os filmes. Então, eu assistia, sei lá, 25 curtas, 18 longas, sabe assim? É muita coisa. Então, eu acho que a minha formação, a minha cultura geral vem muito do cinema, assim, a minha escola de vida, né? E no festival tem essa coisa, assim, né, da gente juntar gerações, que é interessante, até tentar levar os jovens para o cinema e ver até quanto um filme pode impactar numa pessoa, né? Isso eu acho fantástico. Eu gosto de falar... Eu falo em geral de cultura e as pessoas falam, mas você só gosta de filme e série? Eu falo, não, eu leio muito, eu ouço música o dia inteiro, mas eu acho que o cinema tem uma linguagem que te atinge num lugar muito específico, que é muito seu. E a música tem isso, mas é diferente. O cinema é encantador. Não, o cinema é encantador, né? Mas a literatura também, tipo, Sim. a sua mente cria as imagens, né? Eu gosto muito de literatura e talvez eu tenha até uma posição como eu tinha com arte, tipo, acho que eu nunca vou trabalhar com isso, não é para mim, é areia demais pro meu caminhão e esse ano saiu uma coletânea da editora Filos, que tem um texto meu, assim, uma crônica também. Eu voltei pro autoral muitos anos depois e é uma coisa assim que eu quero investir mais em literatura. Eu gosto muito de livros e eu acho que o livro também tem um poder muito forte. Então, por exemplo, Torto Arado, do Itamar Vieira. Eu fui ver o musical, né? Eu fui convidada para o musical e o meu marido não tinha lido o livro e ele amou o musical, ele achou incrível. Eu achei que faltou tanta coisa. Esse que é o problema das adaptações em geral. Exatamente. Sabe assim, tipo, de repente um filme ia abarcar o que a minha mente tinha criado, as imagens que a minha mente criou, do rio, da mãe, da avó, da faca. Mas eu ainda gosto muito do livro, assim.
Eu sou muito... Se tiver uma coisa assim, o que você é compulsiva em comprar? Eu sou compulsiva em comprar livro, eu gosto muito. Mas você compra e lê, ou compra e deixa... Eu tenho muito livro para ler. Eu compro mais do que eu consigo ler. Sim, fato. Mas eles estão ali, né? E eu li esse ano um livro do Stephen King, que ele fala sobre escrita. O sobre a escrita é maravilhoso. Sobre a escrita, é maravilhoso, exatamente. E aí, aquela parte que ele fala assim... A escrita é a coisa mais próxima de telepatia. Porque eu tô aqui em 2016 escrevendo esse livro e você tá em algum lugar do futuro e você tá sabendo exatamente tudo que eu tô falando sem nenhuma sombra de dúvidas, nenhuma palavra tá sendo perdida. Então, tipo, essa telepatia, né, e essa passagem dele é muito bonito, muito bonito. Não, esse livro é espetacular. Eu fiquei muito surpresa com a franqueza que ele se critica, né? Porque não, é maravilhoso, é maravilhoso. Autocrítico. Então, o Amos Oz também tem essa coisa assim, né? Quando eu li De Amor e Trevas, ele fala da família maluca dele de uma maneira tão honesta. Você fala assim, cara, todas as famílias são malucas, né? Você se identifica no seu assunto. E eu me identifiquei muito assim, sei lá, na honestidade de contar, né? Mas voltando para o Stephen King, ele é o escritor que mais faz filme bom. O Stephen King tem muito filme bom, muito filme bom. Na minha casa é sempre assim, ó, sai uma adaptação de Stephen King, vamos assistir. Eu ainda não vi o Macaco, mas quero ver. Até porque um dos meus primeiros filmes, assim, eu acho que fez eu me apaixonar por cinema foi Carrie a Estranha. Tanto que eu não ouço as pessoas falarem tanto do Brian De Palma, mas o Brian De Palma é um grande diretor, e eu não vejo as pessoas falarem tanto dele como falam, sei lá, do Martin Scorsese, enfim. E eu acho que é uma pessoa absurdamente subestimada. E é engraçado isso que você falou das adaptações, porque quando eu li Carrie a Estranha, e eu assisti depois, e era exatamente o que eu imaginava. Foi, inclusive, maior do que eu imaginava. Né? E foi a partir daí. Você viu Telefone Negro? Eu vi tudo. Então, esse eu achei muito bom, né? Porque ele é um filme década de 2020, mas ele é um filme que ele é muito anos 80. Eu achei, assim, uma construção, assim, muito anos 80. E eu adorei. Eu gostava muito dos filmes dos anos 80. Eu também. Outro dia eu estava assistindo Body Snatchers, que é com o Donald Sutherland. Ele ainda era meio jovem. E eu gosto dessa estética, eu gosto um pouco da tosquice dos anos 80. Os anos 80 e o início dos anos 90 tem essa pegada de tosquice, mas você vê que não é uma tosquice, que era uma estética. E a estética... E cada vez mais a gente dá valor à estética, porque a gente... Eu não sei como é que você enxerga hoje como tal audiovisual, mas eu vejo uma perda de tanto potencial. Por exemplo, novela, que as pessoas viam antigamente muito. Eu estou vendo agora Vale Tudo versus Vale Tudo. Não consigo. Aqueles diálogos, não dá, eu não consigo. Eu gosto de ver internet. Pois é. Mas, assim, até na internet a gente vê um esvaziamento de... Eu vi, por exemplo, Além da Imaginação. O original, 1959. Nossa, eu lembro muito. Minha monografia. Dos sucrilhos. Que a mulher vai... Até hoje eu lembro disso. Assim, eu penso muito assim, cara, o que eu faria? Eu passei muitos anos fritando. Pra quem não sabe, o primeiro episódio do Além da Imaginação tem duas mulheres brigando no supermercado pra comprar um último sucrilhos. E a mulher fala, para. E quando ela para, o mundo inteiro para. Só que tá caindo uma bomba atômica, né? Anos 80, né? Guerra Fria. Tudo era sobre isso. E aí você vê a mulher, né? O que eu vou fazer agora? Então, tinha o medo da bomba, mas também como é que você ia... O que você faria com aquilo? O que você faria para sobreviver, né? Nessas condições. Não, é legal, eu gosto. Eu obriguei meus filhos a verem meus filmes preferidos, que era Goonies. Goonies eu vi muito. Eu tinha VHS dos Goonies e Labirinto, assim. Eu sou fã de David Bowie desde criancinha, amo Labirinto, acho maravilhoso, assim. São dois filmes que eu acho incrível. E também eles já viram Conta Comigo, né? Voltando ao Stephen King. Eu acho o cinema hoje, isso falando assim, por conta dos meus filhos, eu acho que falta um pouco de fantasia.
Então, sei lá, a gente tinha Indiana Jones e tal. Nossa, eu vejo os filmes com meu filho mais novo que eu fico num tédio profundo, sabe? Assim, tipo, Minecraft. Ele amou, ele ficou muito feliz. Eu achei meio chato, sabe? Lógico que tem umas referências... É porque do game aí a gente às vezes nem Então, pesca. não, mas tinha até umas referências, assim, anos 90, que eram engraçadas, que eu acho que pegam os pais, sabe? Desenho faz muito isso, né? Bota umas referências que só os pais vão entender. Mas eu tenho achado muito chato. Eu tenho sofrido, assim, no cinema com meu filho, nos filmes Eu infantis. acho que tem muito remake de coisas que são atemporais, que não precisava fazer de novo. Faz coisa nova. Eu não entendo se as pessoas têm dinheiro para fazer um Rei Leão todo de CGI, por que não cria um filme novo? Pois é, eu não curto a Rei Leão. É que nem assim, né? Porque Cacá Diegues fez Chieta, né? Eu gosto de Cacá Diegues. Mas realmente, o filme não teve a potência, né, de Beth Faria. Não. Rolando nas dunas, cabrita, não teve. Essas releituras são meio... Podem adicionar, mas também podem tirar. Esse é o grande risco. Uhum. Mas eu fui muito... quais são os seus autores? Você falou de livro, agora a gente vai ter que falar de autores. Eu tenho outra história engraçada. Porque, assim, o Amos Oz é um autor que eu acho muito importante. Muito importante pela trajetória dele, assim. E eu sou muito fã, muito fã. E aí, ele veio para uma flip, eu acho que foi em 2005, 2006 ou 2007, sei lá, tem que pesquisar. E aí, quando eu soube da flip, que tinha Amos Oz, eu falei, cara, eu preciso ir. E já estava tudo esgotado. Eu falei, cara, não, preciso conhecer este homem. E aí, eu descobri que ia passar um documentário do Nelson Pereira dos Santos sobre a Academia Brasileira de Letras. E aí, eu mandei uma mensagem para eles, tudo bem, aqui é a Domi, eu sou do Grupo Estação, que eu era mesmo. Uhum. Faço conta. E eu queria cobrir como jornalista, eu posso me credenciar? Os caras falaram, pode. Eu falei, lindo, né? Mas eu nem ia cobrir. O Nelson Pereira dos Santos. Mas você aí deu... E aí eu fui, né? Eu cheguei lá, fui fazer meu credenciamento, falei, vem cá, quando é que é a coletiva do Amos Oz? Amanhã às 9. Eu falei, demorou, já fui lá com meus livros, assim, todos e tal. E aí foi muito engraçado, né? Que eu estudei 4 anos em colégio judaico. E tinha aquela coisa de aprender hebraico, só que o pessoal tinha aprendido desde criancinha, eu não. Você estudou a partir de que idade? A partir da 5ª série. Estudei de 5ª a 8ª no Max Nordal. E aí, o Amos Oz chegou lá e todo mundo lá, hello, nanana. Eu falei, cara, que eu vou falar? Eu tenho que falar uma coisa com ele. Eu falei, vou falar a única coisa em hebraico que eu me lembro. Eu falei, Boker Tov. Cara, quando eu falei Boker Tov, ele foi, super olhou, foi falar comigo. Eu acho que ele começou a falar em hebraico comigo, ele viu que eu não falava, eu só tinha soltado, né, o clichê. Aí ele meio que aí deu as costas e foi embora, mas eu falei, dane-se, né? Ele me notou. Ele me notou, ele me viu, tô muito satisfeita. E ele também assinou os livros para mim. Então eu tenho De Amor e Trevas com dedicatória, que eu não empresto. E depois foi muito legal, porque na tarde de autógrafos dele foi assim, caótico. Caótico, assim, tinha uma fila que uma hora falaram assim, ninguém mais pode falar com ele. Ninguém mais pode falar com ele porque tá muito lotado. Então ele pegava os livros e fazia assim, tipo, e assinava. Mas ele é muito maravilhoso e tem aquele livro... alguma coisa no Bosque, porque a minha memória é péssima. Nas Profundezas do Bosque, que é um super livro para criança sobre aceitar o outro, aceitar as diferenças. Eu acho maravilhoso. Eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas esse livro. E falando em cinema, tem um outro livro dele chamado Pantera no Porão, que passou no Festival do Rio também, que era O Traidor, que é uma história que eu acho que é baseada na vida dele, que a família dele foi morar na Palestina antes de ser Estado de Israel, e ele fica amigo de um soldado inglês. Só que a família dele era super
vinculada a coisas da independência de Israel. Ele não poderia ser amigo desse cara, mas ele era amigo porque eles trocavam ensinamentos. Então, ele ensinava inglês pro Amos Oz e o Amos Oz ensinava hebraico pro Guar, que é até o Molina que interpreta o Dr. Octopus, participa desse filme. E é um filme lindo, é uma coisa, assim, muito maravilhosa, porque também tem essa coisa, assim, né, que eu acho que o Amos Oz tinha na vida dele de vamos tentar um diálogo com quem não concorda com a gente, né? Ele traz isso muito. Na vida, né? E na obra também. Então, esse filme, eu acho que o nome é O Traidor. E é escândalo. Maravilhoso, assim, maravilhoso. Assim. Várias dicas para anotar. Várias dicas, vamos baixar todos esses filmes. Cara, esse eu acho que tem inteiro no YouTube, sabia? É interessante. Tem uns filmes que não vão parar em nenhum streaming, nenhum nada. Não, eu acho o streaming péssimo, eu sinto falta de locador. Bem, aquelas, eu também. Como eu moro em Laranjeiras, né? Eu não sei se você sabe, nas casas casadas, agora tem o cinema, que é o Cine José Wilker. Sim. And a Cavídeo, do Cavi, está lá. Ah, isso eu não sabia. E você pode pegar DVDs de graça. Você não paga para alugar DVD, você pega o DVD e tal. E aí, pô, quem não pegou filme na Cavídeo nos anos 90, na Cobal, sabe que é vida. Não é cinéfilo de verdade no Rio de Janeiro. Porque era um clássico, é um acervo ótimo, então a gente sempre vai lá, passa lá, tipo, a gente pegou... Meu marido gosta muito de filmes de terror, meu filho mais novo, apesar dele não poder assistir a maior parte, ele né? Tem quantos anos? Tem 11. Nessa época, meu pai ele ainda não vê, a gente não libera, não. Meu pai falava assim, mas a gente já pegou várias coisas, tipo, sei lá, pegar A Mosca, sabe? Porque tem os filmes... Eu lembro quando o Abel tava aprendendo história do Brasil e tal. Eu queria passar para ele Carlota Joaquina, eu não achava. Não tinha no streaming, eu não consegui baixar... sabe assim, não tinha. E eu acho que é um super filme, sem contar que ele é histórico, né? Tipo, pelo menos na minha cabeça, quando eu penso a retomada do cinema brasileiro, eu penso em Carlota Joaquina. E, tipo, agora eu acho que tá no streaming, mas, tipo, não tinha. Eu queria falar, olha que esse lugar aqui que a gente foi, ou que... E não tinha, né? Mas eu acho que até hoje... O cinema brasileiro tem a fama de ter som ruim. E eu acho que o grande público não conhece cinema brasileiro. Fica só nas comédias fraquinhas. Mas eu acho mesmo que o som do filme brasileiro é meio esquisito. Eu não sei se é porque a gente não está acostumado, se é por causa da língua. Nos anos 70. Não. Acho que agora não tem filme com som. Enfim, tem uma pessoa que eu conheço, um amigo, um grande amigo, que ele fez curso de design de som. Porque o sonho dele era trabalhar com design de som para jogos. Muito específico. Aí ele falou, cara, eu vejo, e aí eu percebo a diferença. E tem... Não sei, eu acho bom o som atual e quando eu penso no cinema brasileiro, eu penso muito nos diretores norte, nordeste, sabe? Que o grande público não conhece, então fica muito... Eu acho que fica muito naquelas comédias do Leandro Hassum, tal, quando tem super filmes, sabe? Mas também não chegam muito no... Então, chega, é que a pessoa não vai. As pessoas não... Desde quando você percebeu que as pessoas pararam de ir no cinema? Foi com a pandemia ou já antes? Eu acho que é antes já. Eu acho que é antes. Mas... Pelo menos para mim, tem uma coisa ritualística de ir no cinema que eu acho que é outra experiência, sabe? Então, meu filho mais velho, a primeira vez que ele foi no cinema, ele tinha 3 meses no Cine Materna, sabe? A gente já comemorou. Eu comemorei aniversário na infância em cinema. Então, sei lá, para mim é muito icônico o cinema, a pipoca, o rir junto. E eu e o Benja, meu filho mais novo, a gente tem uma pilha, que é o seguinte, que isso rola muito em festival de cinema, né? Principalmente festival de cinema, que é você aplaudir no final. Sim. E eu acho muito maneiro isso, assim, porque você gostou tanto do filme para você aplaudir,
que, independente do diretor estar lá, independente de ter uma pessoa homenageada, você quer homenagear O filme. o filme, né? Então a gente tem uma pilha, principalmente o Festival do Rio, assim, quando acaba o filme, a gente tenta ser o primeiro a bater palma, a gente puxar as palmas. Então é sempre assim, puxamos, não, outra pessoa bateu palma, isso a gente não conseguiu. Como é que você lida com a geração de hoje? Você falou, eu tento trazer muito do que eu gosto, porque os pais influenciam. Meu pai me influenciou, assim, 300% em cinema e música, e minha mãe com literatura, né? Então, minha mãe lia para mim e eu fingia que eu sabia ler porque eu tinha decorado o livro. Então, eu sempre li muito graças à minha mãe. Uhum. Mas hoje em dia tem uma diferença, né, de linguagem, de qualidade. Como é que você enxerga essa questão das gerações e lidar com isso até como mãe? Bem, algumas coisas eu não consigo, então colocar eles para ler, não consigo. Não consegui, apesar deles estarem numa casa que tem muito livro e muito estímulo e muito exemplo. Meio do meu marido, a gente lendo, eles não leem. Você escreve, né? E eles sempre me acompanham nos meus trabalhos, assim. Isso é legal. Eles têm essa vivência, assim, do dia a dia, de cobertura, tal, essas coisas eles têm. Mas música, o meu filho mais velho, ele tá muito no trap, e às vezes os nossos interesses se encontram. Então, por exemplo, teve um festival esse ano que tinham vários cantores de rap, de trap e tal, e teve o Black Alien comemorando 20 anos de Babylon by Gus. Aí a gente foi junto num festival, foi legal. O meu filho mais novo é um roqueiro dos anos 90. Assim, ele é um roqueiro dos anos 90, ele gosta de Nirvana, ele gosta de milhares de bandas, ele tem um conhecimento profundo de bandas de rock. Tem até o bloco que eu tava falando, né? O bloco To Be Wild, que também é junto com Metais Pesados, que é um bloco de carnaval que toca rock. E eu amo, porque eu gosto muito de metais, e eles não têm vocal, é só percussão e metais. Eu gosto muito de trompete, e eles tocam os maiores sucessos do rock, só com esses instrumentos, numa versão meio animadinha, meio carnaval. E a gente vai em todos, e as pessoas ficam chocadas com o Benja, porque ele sabe cantar todas as músicas. Sabe assim, tipo, essa criança conhece isso, tipo assim, conhece. Ele desde pequeno, desde bebê, ele gosta muito de música, ele gosta muito de rock. Ele pequenininho dava dançadinha se a gente estava assistindo alguma coisa. O primeiro show que eu levei ele tinha 5 anos. Primeira grade de show agora, esse final de semana, no Raimundos, com 11. Então, já participou de rodinha punk, ele gosta de rodinha punk. Você nunca teve medo, né, de integrá-lo Não, eu levo ele para lugares que eu sei que são seguros. Super ambiente controlado. Super, tipo, o primeiro show que ele foi com 5 anos era na Audio Rebel, show de uma banda de ska, de um amigo meu. Então a gente ficou logo no início, assim, mas ele gostava das músicas e tal. Ele é muito musical. Inclusive, ele deve se apresentar no Fest em setembro. No Fest do Eliezer, então vão todos lá. Ele toca o quê? Ele toca a bateria, mas ele vai cantar também. E eu vou estar trabalhando no dia na Arte Rio, eu não vou poder ir, estou muito chateada. A gente filma pra você? Por favor, filme esse rockstar se apresentando. É engraçado que as referências, o tempo passa, mas as referências são as mesmas. Eu ia na Audio Rebel ver banda de ska. Casarão Amarelo, Caxanga. Eu gosto muito de show. Eu sempre fui muito, muito pra show. Eu gosto muito de ir no circo voador, porque eu já passei da idade, então eu gosto de ficar sentada. Eu assisto o show sempre sentada em cima. E eu acho legal, assim, que eles trazem referências novas para mim. Então, por exemplo, um dos melhores shows que eu fui ano passado foi do Iago Próprio, que é um rapper paulista que é incrível, e eu não conhecia, é New Generation. Então, até para dar uma
Mas tem isso, assim, é muito bom ver. É muito bom ir no show com filho, assim. Eu fico brincando, acho que eu tive filho pra isso, assim, pra gente estar lá curtindo junto. E você também fica ligada em tempo de tela, no que eles estão vendo? Então, meu filho mais velho, que tem. Quando ele ganhou o celular, ele era bem novo, mas ele meio que não ligava. Agora não, como todo adole, ele fica muito tempo na tela e é até meio difícil controlar, mas o meu filho de 11 anos, ele não tem celular. A gente ficava falando que a gente ia dar um celular para ele, sei lá, com 10 anos, aí passou para 11, o meu marido é do Desconecta, né, aquele movimento que tem um polo muito forte lá no Eliezer, e a nossa ideia é não dar um celular tão cedo para ele. E ele tá ligado nisso, ele usa o meu, ele vê coisa no meu computador, agora ele tá fazendo Duolingo de japonês. Essas maluquices, assim. Mas ele não tem celular. E ele não demanda? Lógico que ele demanda. E os avós lutam no gel quem vai dar o primeiro celular para ele, assim. Todo mundo quer dar um celular. Ah, sobrou esse celular. Ah, é no aniversário dele. Ah, no Natal. E a gente fala assim, não vamos dar, porque se liberasse, eu acho que ele já teria uns 6 celulares, uma hora dessa, assim, de tanto que a galera quer arrumar um celular para ele, sabe? Vai ser no bar mitzvah, aposto. Não sei, assim, porque cada vez mais a gente vê a necessidade de atrasar essa entrega, sabe? Então se der mole, vai ser até depois do bar mitzvah. Quando fizer 18 anos. Quando fizer 18 anos. Vai Não, ganhar da mentira, primeira não, namorada. pode ser antes, mas realmente tem uma situação meio grave. E a gente conhece até exemplo de jovens ou crianças próximas que a gente acha que o celular pode ser um elemento negativo, né? Você é jornalista, você também deve ter ficado ligado, assim, e também é antenado na internet, das gangues do Discord, né? Sim. Tem umas coisas muito, muito bizarras, então é bom sempre ficar de olho, mas pelo menos lá em casa o quanto a gente puder atrasar a entrega do celular, a gente vai atrasar. Porque realmente você perde o controle do que ele está assistindo, sabe? Perde o controle. Você acha que os filmes verticais existem agora curtas? Tem uma novela. Não sei se você já parece viu. que isso faz super mal pro cérebro, porque você fica num não... punch de dopamina. Você falou que eles não leem porque eles não têm atenção. Eu acho que passa por isso também. E, tipo, livro é chato. Sabe? Porque não é rápido, não te dá aquela... Não, exatamente. Não, lê 600 então, páginas. Mas livro é difícil, assim. Tipo, e livro é quase assim um músculo, né? Tipo, você tem que ler vários livros fininhos para ir para um pouquinho maior. Eu tenho um livro dos Goonies, que a minha mãe comprou para mim, e é um livro um pouquinho mais grosso, tipo assim, e ela fala assim na dedicatória, o seu primeiro livro de adulto. Então, tipo, o livro mais grosso, como também você passando uma etapa, né? E aí você começa, depois você começa a ler livro de 500 páginas, ou ler livros de 600, mas tem que ter um treino, né? Você não pode achar, não leio nunca, vou ler esse calhamaço, vou ler o tomo 1, não vai. Assim, é muito difícil, é muito difícil. Até pra mim, né? Porque eu sou uma viciada na internet, assim, fato, né? Só que eu tenho a desculpa que eu trabalho com isso, então é mais fácil. Mas, às vezes, até você tá lendo, você fala, vou dar uma paradinha pra ver o celular. Ou até assim, você tá arrumando a casa, vou dar uma paradinha pra ver, ferrou. Ali você nunca mais volta. Você se perde. Você nunca mais volta. É um rabbit hole. É. Uma coisa meio Donnie Darko, assim, você... E agora... Mas esse ano eu comprei vários livros legais, agora eu tô lendo um sobre a história do Caravaggio. Que mistura é interessante. Duas paixões. É uma ficção, é meio cafoninha, assim, mas é interessante, assim, como... Sei lá, é uma experiência válida, né? Nem tudo a gente precisa ser erudita, né? Sim. Não, eu gosto muito de cultura pop, mas eu tento sempre também estar dentro, né, de ou literatura ou arte. São as duas coisas, assim, que eu mais leio, né? Eu, por exemplo, comecei a ler
Stephen King, mas aí Stephen King era é muito muito difícil, clássico. mas era muito difícil. São livros arrastados, muito detalhe. Aí eu lia muito na biblioteca do colégio, Agatha Christie e Sidney Sheldon. Quando eu tinha uns 13 anos, assim, eu tinha uma pilha que eu falava assim, eu vou ler todos os livros da Agatha Christie. Eu li todos. Todos, você leu todos? Todos. Eu não acabei de ler. E hoje em dia eu tenho um na minha casa, porque eu acho que tinha na casa da minha avó, que eu não consigo passar. Sabe quando você já começou o livro assim umas 4 vezes? Eu não consigo, e eu nunca cumpri minha promessa, mas eu tenho algum lugar, né, da minha vida, porque eu tenho várias caixas de memórias e tal. Eu tenho um papelzinho, que é um papelzinho de uma editora, que eu marquei quais, era com todos os livros da galera, e eu marquei quais eu já tinha lido. Então, um dia, se eu entrar nessa coisa assim de vou voltar... Nessa pilha. E você falou de biblioteca, de colégio. Quando eu estava na 3ª série, eu ganhei o diploma de melhor leitora do 2º bimestre do colégio. As pessoas têm diplomas assim, ganhei a competição, tal. Eu ganhei a competição da leitura, eu tenho o meu diploma de melhor leitora da biblioteca de, sei lá, 86. E você falou que você influencia muito os seus filhos. Como é que os seus pais te influenciaram nesse quesito? Então, eu acho que a minha mãe me influenciou muito com música. Minha mãe tem um ótimo gosto musical. Minha mãe me levava muito para show. Minha mãe me levava criança para show. Então, eu sei que funciona. Por experiência própria. E a minha casa eu fico brincando, né? Que tem a Santíssima Trindade, que é o Gil, o Caetano e o Chico. A nossa facção é Caetano. E aí eu levei o Abel para ver o show do Chico e levei ele para ver o show do Caetano. Ele falou, mãe, o show do Caetano é muito mais legal, né? Eu falei, exatamente, a nossa facção é a do Caetano Veloso e a gente gosta mais e tem isso, assim. Pô, eu vi muito show com a minha mãe, muito. No Canecão, Canecão. A gente viu Paralamas, eu acho que a gente viu Cazuza, a gente viu Blitz, a gente viu muitas coisas. O meu pai tinha uma música também, talvez mais latina, assim. E o meu pai trazia muita arte para casa, então eu começo a ver arte a partir do meu pai, assim. E tem um episódio muito interessante, né, que eu estava andando no MAN com ele, e eu devia ter uns 15 anos, e ele começou a fazer uma arguição comigo. Ele falou assim, quem é esse? E eu assim, não sei. Quem é esse? Não sei. Você tinha no seu quarto isso. Tipo, porra, eu vou lembrar do quarto. E aí, anos depois, né, eu vou trabalhar no MAN e aquele assim, né, eu vou fechar e eu vou saber mais que você. De tudo isso, assim. É uma coisa até meio afetiva, né? De repente, uma... Não, eu e meu pai, a gente fala muito de arte, a gente adora fofocas do mercado de arte. Tem? Lógico, tem Toda bolha tem, né? Tem muita fofoca e tem umas histórias engraçadas, assim. E até as histórias dos artistas, né? Que são interessantes, porque a história da pessoa tá na obra, assim. Eu acho que, obrigatoriamente, tá na obra, então é bom. E você busca muito isso, né? Da história por trás, porque com um filme ou com um livro, geralmente é mais fácil. Porque está na linguagem que a gente consegue compreender, tá escrito, tá na tela. Agora, um quadro é muito mais inespecífico. Tem que estudar. Depende também da linha, mas você às vezes não enxerga tudo o que está lá. Sim. Então, porque é o aprendizado, né? Tipo, eu tenho um momento na minha vida muito marcante, que eu fui na exposição do Monet, que teve no Museu Nacional de Belas Artes, acho que em 95. Eu comprei uma Linela, se não me engano. E aí eu lembro que eu fui na exposição e eu fiquei tipo, isso aqui é bom, mas não é porque é bonito. Tem alguma coisa que eu não sei que torna isso bom. E eu até demorei, eu acho que eu só fui fazer curso de História da Arte com 20 anos, assim, sabe, no Parque Lage. E aí
fazer aquele curso de História da Arte foi muito assim, tipo, a minha segunda alfabetização. Foi tipo, agora eu entendo e tal. E quando eu trabalhava no MAN, falava muitos meus amigos, vem aqui que eu vou fazer a visita guiada com vocês. E eu gostava muito, quando eu falava, isso é isso, a pessoa falava, sabe assim, a compreensão é muito legal, né? Não que significados possam ser definitivos, né? Às vezes a gente está chutando uma coisa que está errada, mas algumas coisas que passam pra gente, e pra mim, tipo, ter esse curso de História da Arte, até hoje, né? Quando eu fico brincando, você pode ter 10 aulas de qualquer assunto com 10 professores diferentes, sempre vai ter alguma coisa que você não sabia, sempre vai ter, não é tipo assim, matemática, que é um padrão. Sempre o professor, o curador, ele vai trazer um aspecto novo, você fala, olha só isso. É uma subjetividade, né? É muito interessante. Não, tem uma amiga minha que é curadora, que ela conseguia fazer um link de obras de arte com cartas do tarô, que era uma coisa assim muito bonita, sabe? Porque o tarô são arquétipos, né? Sim. Então, é muito legal assim o leque de significados que as obras podem ter, assim, é muito. Eu me sinto muito abençoada de trabalhar com isso, assim, muito. E a gente vê que você é apaixonada, né? Super. Meu marido fala que eu sou workaholic, eu falo, cara, meu trabalho é muito divertido. Porque as pessoas falam, eu não gosto muito dessa frase, que as pessoas falam, trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar. Você vai trabalhar muito. Não, você vai trabalhar muito. E você vai se estressar muito. Não vamos romantizar. Sim. Mas é muito melhor você trabalhar muito com uma coisa que te dá prazer do que uma coisa que não te dá prazer. Claro. E perrengues à parte é muito divertido. Sei lá, eu tento sempre ver a parte legal das coisas, assim. Você consegue definir alguma obra, seja de arte, música, cinema, teatro, que tenha sido um divisor de águas para você falar, nossa, eu amo isso? Não assim, claramente. Eu tenho, óbvio, assim, as minhas músicas preferidas, icônicas, os meus filmes preferidos e icônicos, mas não algo assim que tenha sido um divisor de águas, porque eu acho que tudo sempre teve presente na minha vida. Então não, mas eu posso falar, sei lá, filmes que eu gosto e livros que eu gosto. Depois eu te mostro a minha lista. Eu quero ver. Eu tava falando com ela mais cedo que eu tenho uma lista que começou num caderninho e depois ela foi pro Google Docs. Você tem que participar do Goodreads, que é tipo uma rede social de pessoas que leem, fazem críticas, dão ratings para os livros. E aí eu tenho nesse doc todos os livros que eu li desde 1994. Que delícia. Então é legal assim, porque eu vejo as fases da minha vida pelo que eu estava lendo. Então, tipo, o lugar que eu estava trabalhando... eu estava trabalhando no Rio to See. Olha só como tem mais livro de criatividade, de branding. Não, eu estava trabalhando mais com cinema, então tem mais livro de cinema. Estava estudando fotografia, então tem mais livros de fotografia. E como, esse livro aqui, esse ano aqui eu li livros maiores, então são menos livros, mas eles são grandes. Então, esse ano eu não li nada, então... E aí eu fiz um curso de escrita com uma jornalista chamada Adriana Ferreira, que ela deu um curso de jornalismo de cultura. Na verdade, muito eu já sabia, né? Eu acho que era para pessoas mais jovens do que eu. Mas foi legal, assim, porque ela deu várias dicas boas. E aí eu comecei a segui-la no Instagram. E ela fez um post esse ano, que eu fiquei assim, tipo... Não, acho que foi ano passado, que ela bota um monte de livro, assim, ela fala, então, esses são os livros de escritoras mulheres que eu li dos 60 que eu li esse ano. Eu falei, caraca, tipo... A mulher aumentou o sarrafo, né? Então agora 60 eu acho que eu não consigo bater, mas pelo menos uns 30... 60 por ano. Tudo bem, ela não tem filhos. Mas... Não, eu também não. Mas e ela trabalha muito, né? Com escrita, com literatura. Mas, cara, aumentou o sarrafo. Agora eu quero chegar numa quantidade que eu nunca atingi antes. Qual foi o máximo, você consegue lembrar? Cara, eu acho que quase 30, assim.
quase Na 30. época da faculdade eu conseguia ainda ler. Hoje em dia eu leio bem menos. Eu acho que tem uma coisa assim, até do hábito de, tipo, chegar de noite e é hora de ler, assim. Aí fica mais fácil. Ou final de semana. É porque ambiente com criança, né? Tipo, você tá lendo, dane-se, vou falar com a minha mãe de qualquer forma, assim. Então tem essas interferências, mas eu tento e eu tô indo bem. Esse ano eu já tô em 18, então tô bem. Tá bem, hein? Dá tempo pra chegar. Estamos na metade, um pouco mais da metade do ano, né? Dá pra chegar. Não, tô com várias coisinhas novas também legais, então... Eu amo meus livrinhos. Você falou pra mim que você estudou no Max Nordal. Estudei. Mas você também não estudou em colégios não judaicos. Não, estudei no Bennett. Uhum. Foi um colégio maravilhoso, assim. Eu acho que, inclusive, o Eliezer me lembra muito o Bennett numa coisa, assim, de liberdade de pensamento, de criatividade. Eu sou muito, muito, muito empolgada com o Eliezer. Muito. Eu acho o ensino deles incrível, eu acho o cuidado que eles dão para os alunos incrível. Então, sou muito fã do Eliezer, assim, tipo, não só a parte de ensino, mas também toda a parte cultural, de pensamento, de reflexão que eles trazem, sabe? Então, eu sou muito impressionada e é um colégio que eu confio muito. Os diretores, a Thelma, o Bruno, são, assim, pessoas incríveis. Pena que o Daniel não tá aqui para ouvir isso. Daniel Orlean, nosso VP. Porque, poxa, ele ia adorar, ele senta ali, mas ele... então, não, o Eliezer é muito incrível. Vai descobrir assim, assistindo. O Eliezer foi muito incrível. E, pô, eu que sou das artes, né, teve um ano que teve uma apresentação que era o Abel, na turma dele, cantando Alegria, Alegria, vestindo uns paninhos e referências parangolés de Hélio Oiticica. Isso é muito sofisticado. Eliezer, nota 10, entrega tudo. Zero internet, maravilhosos. Você sente o peso da cultura judaica na questão... não só dos valores, mas também, literalmente, da cultura. Você sentiu alguma diferença quando você foi para um colégio judaico ou tendo seus filhos em colégio judaico? Eu tive uma experiência diferente dos meus filhos, porque eu entrei com o bonde andando, digamos assim, né? Eu entrei só na 5ª série. Mas é muito engraçado como é que os meus filhos se relacionam com o judaísmo. E o Abel acabou de voltar da Marcha da Vida. E o Benja... Ele aconteceu uma coisa muito engraçada, porque o nosso Pessar não é Eskenazi, nosso Pessar é Sefaradia. E a gente tem um livro que a gente lê que é em ladino. E de uns anos para cá, o meu filho, ele está com 11 anos agora, mas eu acho que ele começou com uns 9. Ele conta a história inteira de Moshe pra gente, que é incrível, assim. Então meio que, sei lá, a vivência dele na escola tal... tornou ele o nosso narrador oficial do Pessar. Então, em ladino? Não, em português. Ele conta a história, mas, tipo assim, num contraponto ao conteúdo em ladino, que é o tradicional, sabe? Entendi. Então, é muito bom. Então, ele conta, ele faz uma narração de Moshe e não sei o quê. Ele é bem performático. Super, não, rockstar. Você acha que ele vai pra esse lado também? Não sei se ele vai, mas, tipo, ele é rockstar. Ele é super performático e é ótimo, assim, ótimo. Ao contrário do Abel. Até no Fest, assim, o Abel era aquele, assim, tinha apresentação do colégio, ele não subia, ele não fazia, ele ficava na última fila e tal. Então eu já estava meio acostumada com isso, assim, né? De, tipo, filho não participante. Aí tá. Aí teve o primeiro Fest do Benja. E ele ia cantar uma música em inglês com uma orelha de elefante. E aí as mães estavam falando muito assim, não sei quem não para de cantar a música. Eu falei, Benja, não cantou nenhuma vez essa música, nem sei como é que é a música. Porque a gente ensaiou, porque não sei o que. Eu falei, cara, a gente não fez nada. Não, mas tudo bem, né? Tipo, qualquer coisa ele fica lá no fundão e tal. Se vira. Aí, chegou na hora do fest, os pais começaram a levar as criancinhas. Aí eu fui lá levar o Benja. Mãe, não precisa ir, não. Eu falei, não precisa. Não, pode ir.
pode ir. Eu falei, beleza. Aí começa a música, Ben já vai pra primeira fila com a sua orelha de elefante. It's mommy, it's daddy. Eu, meu marido e minha mãe, a gente ficou assim, tipo, porque a gente tava acostumado com a Bel, né? A gente falou, caraca, o moleque tá cantando a música inteira. E você nem sabia que ele tava dançando ensaiando, no né? ritmo. Tá dançando no ritmo, assim, perfeito. Eu falei, gente, rockstar. Assim, porque realmente eu fiquei chocada. Ele não tinha, sei lá, menor sinal de relação com essa apresentação. Eu tava meio assim, vai ficar lá no final, vai fazer um... Foi pra frente, não sei o quê. Eu falei, cada filho é uma surpresa, Você vê, né? Na mesma escola, mesmos pais, mesmo ambiente. Mesma coisa, e realmente ele tem essa coisa que ele fica muito à vontade. Ele fica muito à vontade de falar, de cantar, de dançar. Ele é muito sensível, ele se emociona pelas coisas. Tem vários filmes assim, que são nossos filmes. Então, tipo, Onde Vivem os Monstros, é um dos nossos filmes do coração. E It's the End of the World as We Know It, do R.E.M., é uma das nossas músicas. A gente também tem as nossas músicas de karaokê, que são as músicas que a gente sempre canta em karaokê. Uma é Mulher de Fases, do Raimundos. Padrão. Outra é O Meu Lugar, do... Esqueci o nome, é um sambista, que é ótimo. E também tem Claudinho Bochecha, que a gente... Então é legal que a gente tem as nossas músicas, os nossos filmes. Uma delícia, né? E a gente já está meio chegando ao final do podcast, infelizmente, porque o papo... eu gosto de falar disso e eu gosto de lembrar, né? E a gente tem referências muito parecidas e hoje eu me senti, sei lá... Sabe aquela nostalgia gostosa? Porque às vezes tem a nostalgia que não é gostosa, mas... Eu sou super... Minha vida passa... Cara, a minha vida atual tem muitos elementos da minha infância. Então, tipo, a minha avó morreu, eu pedi pro meu tio, eu falei, cara, sabe aqueles pratinhos laranjas que ficavam em Petrópolis? Eu falei pra aquelas porcarias, eu falei, eu quero. Eu tomo café todo dia no pratinho que eu comia com a minha avó, sabe? Eu tenho muitos elementos da minha infância e da minha adolescência que eu levo até hoje, assim, tipo, super. Eu também. Formação. Mas nem toda nostalgia é muito boa. Às vezes a gente se sente meio... que saudade de tempos mais fáceis, de tempos mais simples. Temos que não tinha boletos. Não tinha boleto, exato. Mas é isso. Mas eu acho que as fases, até as ruins, quando a gente vence, elas são ótimas. Então é isso. Mas eu queria te perguntar, pra gente fechar e, de repente, sei lá, tem alguém jovem ou jovem de espírito, talvez não de idade... Pois eu falo para os meus filhos que eu sou mais jovem que eles. Pois você é muito mais. Jovem. Eu sou muito mais que eles. Estavam falando agora do meme lá, que eu preciso ver depois do chinês lá. Depois eu vou ver. Eu amo memes. Eu sou twitteira passiva, que eu falo, né? Porque eu não entro mais em discussão, eu já estou velha para entrar em discussão. Mas eu queria saber quais dicas você daria para alguém que queira trilhar o caminho de trabalhar com cultura, porque a gente já abordou que é difícil no Brasil, e é mesmo. E eu quero saber, Dominique, de 2025.2 e 2026, o que você vai trazer, se você vai escrever, o que você tem de planos. Então... Duas perguntas difíceis. Difíceis. Não, então, para quem quer trabalhar com arte... eu acho que você tem que estar onde a arte está. Então, tem que frequentar o circuito. Eu vou em exposição toda semana. E aí, nas horas vagas, eu aproveito para ir em exposição. O Benja, quando ele briga comigo, né? Tipo, ele tá chateado com alguma coisa. Aí ele tá... Não, porque isso, não sei isso. E mais, você só leva a gente para museu. Tipo, é um jeito dele me xingar. Mas ele gosta de... Eu acho que tem que ver muito, ler muito. É um aprendizado constante. Sempre quando eu estou em contato com os meus amigos curadores, eu vejo como eu sei pouco, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu estar sempre consciente do quanto eu não sei, do quanto eu posso saber mais. Então, recomendo muito o Parque Lage. Se a pessoa quiser ser artista, ou se quiser aprender a escrever, ou se quiser fazer curadoria, eu acho que é a principal escola. Quem quer ser artista,
inscrevam-se em todos os prêmios, inscrevam-se em todas as residências. Quem quer colecionar, eu escrevi um livro para Arte Rio, um e-book de colecionismo, eu posso compartilhar. Agora, na Arte Rio 2025, eu fiz um livro para jovens artistas. De vez em quando eu sou chamada até para fazer uns talks, tal, é muito divertido. Então eu acho assim, tem que mergulhar no mercado, não é fácil, não é fácil. E meus planos, bem, eu fiz um artigo, eu não sou uma pessoa acadêmica, né? Eu sou muito da prática. E eu acabei de escrever um artigo num edital da FGV Invest, que eu tinha participado de uma palestra sobre colecionismo, e aí eu quis ampliar um dos temas que eu escrevi. Não sei ainda se eu vou passar. Estou torcendo. Vamos torcer. Eu posso ser a zebra do edital, porque como é uma escola de economia, eu acredito que as pessoas vão falar muito sobre como ganhar dinheiro com arte, como investir, essas coisas. E eu escolhi trazer uma narrativa de um coletivo chamado Comadre, que elas vendem obras de arte em favor de causas sociais. Então, elas botam um stand na Arte Rio e aí elas conseguem comprar um barco para uma ONG de parteiras da Amazônia. Então, aquele assim, né, a obra de arte para além do trabalho na sua parede, né? Tipo, o trabalho na parede ele pode ser mais do que só obra de arte. Esse caso da ONG das parteiras da Amazônia é muito maravilhoso. Tipo, elas pegaram várias parteiras, levaram para fazer exame de vista, depois compraram 30 óculos, sabe? Então, é aquele negócio assim, é uma coisa muito pequena, mas é uma coisa tão potente, né? E aí eu conto esse caso nesse artigo, que é uma das coisas que eu quero tentar investir mais. Vira livro? Não chega a virar livro. É um artigo que, quando tiver esse seminário, eu quero apresentar. Eu espero ser selecionada para apresentar. E também tem outros editais de texto, de artigo, que eu também quero investir um pouco nisso, porque tem histórias que eu acho que merecem ser contadas em mais destaque, né? Que já estão aí. Então a Domi, escritora, tá aí. Eu quero. E tem o livro da Filos, né? Quem quiser comprar, tá vendendo, que o nome é 50 escritoras neolatinas, que é um edital que eles fazem todo ano, que aí eu conto a história de Inácio, o Santo, que é uma história que eu gosto muito, e vocês vão ter que ir. Depois eu te mando o link. Não vai dar spoiler, porque a gente vai ler. Eu não vou dar spoiler, porque realmente é uma história que tem um plot twist bacana. E aí é isso. Eu quero continuar, obviamente, né, trabalhando com arte, escrevendo de arte, trabalhando com galeria, artista, feira, leilão. Eu já trabalhei em todas as instâncias de arte. E começar também a trazer mais trabalhos autorais, sabe? Então, isso também é uma coisa que eu tenho desenvolvido, tenho textos novos, eu tenho um texto novo que eu conto a história do Carlos, que ele é um viúvo, e a maneira dele mostrar a saudade que ele tem da mulher é botando porta-retratos na casa dele com fotos dela. Então, a casa está virando um mausoléu de fotos. São várias histórias, né, que eu conto, assim. E como boa judia, eu também conto a história da minha família. Eu tenho uma crônica que eu conto a história da minha bisavó, que tem uma praça em Botafogo chamada Joia Valancia, que leva o nome dela. E aqui no Rio, né, as praças contam o que a pessoa fez para estar com o nome ali. E aí eu conto por que o nome dela está ali. Por que o nome dela tá ali? Fiquei curiosa. Porque ela ajudou a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, e eu conto essa história nessa crônica. Uau! Então, você tem que me passar esses links todos para eu botar na descrição. Não tem link ainda. Essas histórias, essa história, pelo menos da minha bisavó, foi parte de um curso que eu fiz no Inclusartes, que foi como fosse assim uma residência de escrita, e depois a gente apresentou nossos trabalhos, e era uma coisa muito legal que a Ingra, que foi a professora do curso, a facilitadora, ela fala assim, uma pessoa é muita gente.
Era esse o mote, né? E como é que a gente pode trazer as nossas lembranças, as nossas vivências para a gente escrever ficção. Olha só, eu também eu escrevo muita autoficção, né? Que eu digo. Exatamente, autoficção. exatamente. E aí é isso. Vamos ver o que eu vou escrever mais, assim. E a gente vai, porque como o Stephen King falou no livro dele, alguém talvez esteja Alguém vendo vai isso ler, daqui a 10 anos. daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vamos ver se a gente Então, deixa. vai mandando os links pra gente ir atualizando a Vamos, mas bio. vamos fazer uma troca também de textos, de conteúdo. Vamos embora. É um tipo de podcast que é difícil de encerrar, porque o papo pode ir longe. Eu quero pegar a listinha quando Eles dos meus você livros, sair sim, daqui, pra eu também comparar com a minha. E eu vou encerrar aqui o papo. Obrigada por ter vindo. Pô, imagina, Foi um prazer. incrível. Um prazer. Falar do que eu gosto é... Espero que consiga inspirar outras pessoas a darem mais valor para esse lado que está ficando tão esquecidinho, de certa Não forma. tá não. Vamos viver a arte, pessoal. Vamos viver a arte, tá aí, pra gente aproveitar. Então, vamos encerrar mais um Highcast. E sempre um Highcast especial. Eu falo sempre mais um Highcast, mas é sempre um Highcast e cada vez mais especial, até porque é também muito novo para mim. Eu sempre trabalhei de backstage, né? Então, nos vemos na próxima quarta-feira. Não se esqueçam que às quartas-feiras nós assistimos o Highcast e até lá.